Fala pessoal, prazer que está me conhecendo agora. Eu sou o professor Bruno Vasconcelos e hoje eu vou lhe apresentar e fazer você aprender os remédios constitucionais. Esse assunto é de grande importância. Ele caiu 9 vezes nas últimas 10 provas da OAB. Então, mamífero, 90% de chance de cair, tá bom? Beleza? Pessoal, vou lhe ensinar toda a técnica para você reconhecer quando cai um remédio e também a técnica para você saber quando o examinador está pedindo para você que você apresente o remédio, tanto em peça como em questões. Quando eu falei que caiu 9 vezes nas últimas 10 OABs, é porque caiu ou em uma peça ou em uma questão, e às vezes até nas duas, caiu em peça e em questões. Tá de boa? Top! Então, sem muita delonga, venha para cá quem vai anotar um pouquinho. Simbora! Pessoal, tem um inciso do artigo 5º que às vezes não é passado para você na aula de remédio, mas eu gosto de passar ele porque vai te dar uma visão muito boa de como tu vai enxergar um caso de remédio. Vem para cá. Pessoal, estou falando do artigo 5º, inciso 35. Por que, Bruno, tu está trazendo ele para mim? Olha o que ele fala. O Poder Judiciário vai poder apreciar tanto quando for direito violado ou ameaçado. Ou seja, nenhuma lei pode excluir isso. A apreciação do Poder Judiciário, que é o Poder Judiciário, pode ser o juiz de primeiro grau, pode ser o TJ, STJ, STF, ele vai poder apreciar aquele caso tanto quando for direito violado ou ameaçado. Pegou aí? Segura aí, tá bom? Confia em mim. Então veja só, ele diz aqui, ó, que o Poder Judiciário, né, pode ser um juiz, um tribunal de justiça, um STJ, um STF, tá bom? Poder Judiciário, tá bom? Beleza? Ele atua em lesão ou ameaça. Ele atua em lesão ou ameaça ao quê? A um direito. Beleza, Bruno, entendi. Muito bonita essa história, tá bom? Já tinha visto isso, até vi isso também quando estudei CPC. Onde tu quer chegar? Presta atenção. Ele está dizendo a você que direito violado ou ameaçado, você vai poder levar para o judiciário. É aí onde entra o remédio constitucional. Ele vai te dar um caso onde um direito foi violado ou ameaçado, por isso que às vezes cabe remédio preventivo, tá bom? E você vai levar esse caso para o Poder Judiciário. Tá de boa? Pegar o rolê? É isso, mamífero. E aí é onde entra o X da questão. Você vai acionar o remédio conforme o direito violado. Do mesmo jeito que se você está com a saúde violada, você vai para um médico para tomar um remédio farmacêutico e vai ser cada remédio para cada tipo de saúde, se é uma saúde mental violada, remédio farmacêutico tal, sei lá, o coração violado, remédio cardiologista tal, não é isso? Aqui é a mesma coisa, vai ser um remédio para cada tipo de direito que violado. Tá de boa? Top. Só que o examinador, ele vai ser obrigado, não é porque ele é bonzinho, vai ser obrigado a te dar outros gatilhos. Não porque ele é bonzinho, porque se ele não te der esses outros gatilhos, outras informações-chave, você pode ficar confuso e ele vai ser obrigado a aceitar mais de uma ação. E ele não quer trabalhar muito. Tá de boa? Top! Então fica comigo aqui que tu vai ter todo o esquema, tu vai entender até como é a estrutura de toda a questão. E até uma peça. Vem contigo aqui que vai dar certo. Volta para cá. Então é isso, não é isso? Olha, direito vai ser o remédio conforme o direito o quê? Violado ou o quê? Ameaçado. Beleza. Matei, tio Bruno. Adorei essa analogia aí. Então, vou lhe apresentar o primeiro remédio aqui. Esse remédio nunca caiu em peça na sua segunda fase, mas ele despenca em questões. E é o remédio mais popular, tanto na vida do direito como na vida pessoal. E todo mundo já ouviu falar nesse remédio, o mais conhecido, o mais pop. Temos aqui o habeas corpus. Vem para cá. Olha, 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 olha. Bem. Então aqui, ó. Temos aqui habeas corpus. Ó, habeas corpus. Tá lá, né? No inciso, no artigo 5º, inciso 68, não é isso? Olha. Inciso 68. Beleza. Pessoal, qual é o direito aqui que o habeas corpus vai cuidar?
quando for violado ou ameaçado? Você já sabe, né? É o direito de ir e vir. Se não sabe, fique sabendo agora, tá bom? Então, ou a questão vai trazer que fulano vai estar preso, ou vai estar em algum cárcere privado, ou a questão vai dizer que estão ameaçando prender fulano, ou ameaçando tirar o direito de ir e vir dele. Ah, Bruno, já sei. É uma questão tirando o direito de ir e vir de uma pessoa, meto habeas corpus. Cuidado. É aí onde eu vou entrar com vocês. Tão importante quanto como saber a hipótese que cabe o remédio, você tem que saber qual o truque que o examinador faz para fazer você saber que ele está pedindo a você um remédio. Tá de boa? Então fique comigo aqui, tá? Então você já sabe, direito de ir e vir, liberdade de locomoção, ameaçado ou violado, você pode impetrar o quê? O habeas corpus. Fica comigo aqui que eu vou dar outras informações para você. Fica contigo, ó. O habeas corpus, não é isso? Então, ó, direito de ir e vir, tanto ameaçado como também violado. Beleza. Lembra que eu falei lá em cima? Você vai acionar quem? O judiciário. Então você, caso já tenha tido o direito violado, já está preso, ou está ameaçando prender você, você pode ajuizar o Poder Judiciário antes de ser preso. Afinal, você vai acionar o Poder Judiciário, não pode excluir isso de você em lesão ou ameaça a direito. É isso. Mas, Bruno, como eu vou saber como vai ser a temática da questão ou da peça? Já te adianto que isso aqui nunca caiu em peça, mas em questão tem uma grande chance de cair para você. Como vai ser o cenário da questão? A questão vai ter vários contextos, mas o cenário e os pedidos, eles seguem um padrão que cai em 90% das alternativas. Você pega, não são 8 alternativas, não é isso? 4 questões, cada um com 2. Das 8, 6, tá? No máximo 5, ou no mínimo 5, vai seguir esse padrão aqui. Vem para cá, vamos lá. Olha. Leviosa, tá bom? Vem para cá. Olha. Como vai ser o cenário? Vai vir aqui o poder público. Bruno, tu não gosta de poder público não, tu vai botar ele com uma temática tão malvada. Não é isso não, pessoal, porque o que acontece? Na sua prova de direito constitucional, 90% dos casos, o poder público vai ser o vilão, tá bom? E às vezes você vai ter que combater com ele através de uma ação. Venha para cá, tá bom? O poder público, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer um ato ou lei, tá bom? Quando eu vou saber que é ato e não lei? É uma palavrinha que nem nome de lei, estou brincando. Assim, um decreto, uma portaria, tá? Uma notificação, tá de boa? Quando ele fizer esse ato ou lei, ele vai prejudicar ou uma pessoa, tá bom, beleza? Ou ele vai prejudicar um conjunto de pessoas, uma coletividade. Olha, olha, volta para mim. Olha, volta para mim. Então, o que é um poder público? Pode ser a União, pode ser o Estado ou o município. Raramente é DF. Então, o secretário estadual, prefeito municipal, Bruno, calma, governador de estado, tá bom? Ministro de estado, presidente da república. Vai vir uma pessoa que ou vai representar a União, ou estado, ou município. Autarquia estadual, tá bom? Beleza? Tanto física como jurídica. Esse ato vai violar o direito de uma pessoa ou uma coletividade. Preste atenção, tá bom? Beleza? Então, se é uma pessoa, preste atenção que vai te ajudar muito, tá bom? Quem vai ajuizar o remédio é essa pessoa que vai ser o legitimado, tá bom? Beleza? Essa única pessoa será o legitimado. Por quê? O remédio individual, tá bom? Vai ser ajuizado por um só indivíduo. Agora, se é uma coletividade, existe a hipótese de ser uma ação só para representar essa coletividade. Tá de boa massa, top, é isso, tá bom? Então, ou vai ser uma coletividade com direito violado, ou uma pessoa com direito violado, tá bom? Violado por essa lei ou por esse ato.
E vai ser questionado para você o quê? 3 coisas podem ser questionadas. Tá bom, beleza, massa? Presta atenção aqui, tá bom? Olha, ó. Vai ser questionado isso aqui, ó. Que não vai caber aqui, vou botar aqui embaixo. Ó. Vai ser questionado 3 coisas que podem ser questionadas. Presta atenção, tá bom? Pode ser questionado qual direito foi violado. Pode ser questionado qual ação. E às vezes na ação ele pergunta se cabe a ação. Deixa eu sair um pouquinho daqui. Isso. Tá bom? Beleza? Top, pega aqui. E às vezes ele questiona a formalidade. A formalidade, eu vou fazer uma aula só para ensinar isso aqui. Isso aqui despenca. Tá de boa massa? Então, às vezes, ele pergunta: pode violar esse direito de fulano? E não quer saber se cabe um remédio ali, quer saber qual o direito violado. Aí você pergunta: existe alguma, é agora, ação constitucional que fulano pode ajuizar para sanar a violação desse direito, para evitar que esse direito seja violado? É aí onde vai entrar um remédio constitucional. Provavelmente. Tá de boa? Pegaram aí? É isso, tá bom? O nomezinho que ele adora usar é ação constitucional. Ele adora usar esse nome. Qual ação constitucional? Fulano. Tá bom? Pegaram? Então presta atenção. Então vamos dizer que ele trouxe, sei lá, João. E João está preso e quer saber qual a ação constitucional que ele pode ajuizar para desfazer a violação desse direito que está resultado da prisão. Que seria o quê? O ir e vir, a locomoção. Temos o quê? O habeas corpus. Então, cuidado. Nem sempre, quando é caso de remédio, o que você vai responder é a ação. Às vezes ele pergunta qual o direito violado. Tá bom? Bruno, dá um exemplo para entrar melhor. Vou te mostrar agora. Vem para cá. Ó, a questãozinha aqui, ó, oficial. Vem para cá. Bom, olha essa questão. Olha. Ângela, jornalista de investigação de um grande veículo de comunicação, publicou em uma série de reportagens revelando um esquema de corrupção em determinado órgão público, utilizando dados fornecidos por uma fonte anônima. Se liga aí, tá bom? Se liga nesse movimento aqui, ó. Instaurado o procedimento de investigação, a autoridade pública responsável intimou Ângela para depor e determinou formalmente que ela revelasse a identidade da fonte. Diante da recusa de Ângela em fornecer o nome, a autoridade decretou que, caso de nova negativa, expedirá imediatamente a ordem de prisão por crime de desobediência. Deixa eu aqui para cima. Isso. Veja, Ângela não quer entregar o seu sigilo da fonte. Bruno, já sei, habeas corpus. Então assim que vai prender ela. Calma. Esse é o contexto. Mas você só vai responder o que for perguntado a você. Você só responde a pergunta. Tá bom, beleza? Top. A pergunta vai ser conforme esse contexto. Vai. Mas ele não necessariamente vai perguntar qual é a ação. Vou lhe provar agora. Vem para cá. Olha. A exigência da autoridade pública no sentido de obrigar Ângela a revelar sua fonte viola algum direito fundamental? Veja o que ele perguntou aqui. Ele perguntou se viola o quê? Um direito. Tá bom? Então você vai responder conforme uma técnica que eu vou ensinar para vocês. Tá bom? Em outra aula. Tá bom? Aí veja a letra B. Agora, veja a diferença. Olha, olha. B. Olha. Qual ação constitucional Ângela pode ajuizar para cessar a ameaça de quê? De quê? De quê? De prisão. E resguardar. Aí acabou-se, né, mamífero? E resguardar a liberdade de locomoção. Aí ele te entregou tudo aí. Tá bom? Pegou? Então veja. Cuidado para dizer assim: não pode não, o direito dela violado foi liberar a locomoção, por isso é habeas corpus. Não que é isso. Não que é isso. Primeira coisa que perguntado se ela era obrigada a revelar a fonte. Aí já é outro direito, o sigilo da fonte. Depois perguntou qual ação ela pode usar para resguardar a violação da sua liberdade de locomoção. Bruno, eu preciso escrever habeas corpus preventivo? Não, basta botar habeas corpus e acabou-se, tá bom? Eu vou ensinar para você o truque do verifica-se logo. Verifica-se
que Joana teve o direito de vir ou a liberdade de locomoção ameaçado ou violado. Logo, cabe habeas corpus. Se fosse dados, verifica-se que Ângela teve seus dados violados. Logo, cabe, próximo que a gente vai ver, habeas data. Se fosse MS, verifica-se que Ângela teve direito líquido e certo violado. Logo, cabe mandado de segurança. Tá bom, beleza? O verifica-se o logo, ele monta para tu um argumento e já bota um ponto final para tu não estar contando historinha. Eu não moldo meu aluno a contar historinha. Com isso aqui, ele já acerta, acabou, 0,60 ou 65 para casa. Tá de boa? Top. Então veja, volta para cá. Na letra A, ele não perguntou sobre a ação, ele perguntou se algum direito estava violado, qual o direito estava violado. Pode violar esse direito dela? Aí na letra B ele perguntou qual é a ação. O que seria a pergunta de formalidade, Bruno? Depois te ensino, vai ter uma aula específica só para ensinar isso aqui. Ele questiona se a pessoa tem competência para editar aquela lei, ou se a lei foi aprovada com o quórum correto, ou se a lei teve como autor de iniciativa a pessoa correta. Isso aí eu vou ensinar numa aula específica de competência, você tira a onda. Aqui é só de remédio. Tá de boa? Top. Vai ser passado para você de forma didática, tá? Em um ritmo que não vai desgastar você. E vai ser eficiente no final. Foi assim onde eu tive 93% de aprovação, 95%, 83%, tá bom? Só com a técnica que te molda só para passar. Aqui é só para tirar a CNH, não é para dirigir na avenida mais movimentada da sua cidade. São coisas totalmente diferentes, não é isso? Então aqui você está para o quê? Para passar. Ah, Bruno, eu vou comprar seu curso. Tá aqui o link, tá, pessoal? Quem estiver interessado, de segunda fase, primeira fase, porque eu quero ser constitucionalista. Vá-se embora e pegue o dinheiro de volta. Ah, Bruno, eu quero usar seu curso para passar em direito constitucional. Aí sim está no lugar certo. São coisas diferentes, não é isso? E custa nada que estiver assistindo aqui, dá um like aqui. É de graça. Ó, dê o like, dê o like. Isso. Tá de boa? Top. Então vai ser sempre assim, pessoal. O poder público, ele vai fazer um ato ou uma lei, ou vai ser questionado se algum direito foi violado, ou vai ser questionado se cabe alguma ação ali, ou vai ser questionado a formalidade, a competência, tá bom? Ah, será que essa lei é de iniciativa desse cara? Será que essa lei foi aprovada no quórum correto? 90% vai ser assim. Às vezes até 100, tá bom? Eu posso listar aqui OABs onde 100% bate com essa minha técnica. E as exceções, eu ensino para você também. Vamos ver o habeas data? Vem para cá. Olha, olha, olha. Leviosa, tá bom? Vem para cá, ó. O habeas data, pessoal, é um remédio perigoso. Oxi, Bruno, né? Ele é fácil, calma. Tá bom? Ele tá lá no inciso 72. Aqui é o 68, não é isso? É. Quer dizer, o erro esse algoritmo romano, tá bom? Presta atenção, o habeas data, ele é acionado quando dados, cuidado, dado é habeas data, cuidado, é que tá a pegadinha. Tem que ser dado do cara que vai ajuizar a ação, particular do impetrante. Não confunda os dados que você tem direito a ter acesso ou quando os dados que você vai ter acesso são seus. Tá de boa? Pegou o rolê? Massa? É isso, tá bom? Então quer ter acesso a dados do governo, que eu tenho direito a ter acesso a isso. Você tem direito? Tem, mas não vai ser habeas data. Eu quero ter acesso a uma ficha minha ou ao meu cadastro, mostrando quantos impostos eu paguei. Aí é habeas data. Ah, eu quero ter acesso a dados dos outros, que é um direito meu. Certo? Você pode usar uma ação? Pode, mas não vai ser habeas data. É dados particulares do cara que está ajuizando, do impetrante. E outra coisa, para você poder levar para o judiciário, você tem que provar que foi violado, tem que ter a negativa administrativa. Venha para cá. Leviosa, beleza? Ó, dados particulares do impetrante. Aí vamos dizer que eu vou chegar aqui, ó. Bom dia, excelência, está aqui, ó. Minha petição, quero ter acesso a meus dados particulares que foram negados pelo poder público. Aí o juiz vai dizer, mas peraí, pô, como é que tu sabe que foi negado? Não, vai ser negado, já sei. Tu pediu lá. Aí ele, eita, pedi não. Vai pedir, se for negado, é o que diz o próprio inciso, é um requisito, aí você traga para mim, porque aí eu tenho uma comprovação correta, que teve a negativa o quê?
administrativa. Quando você for fazer essa peça comigo, eu também tenho uma linguagem bem de boa, você não tem que escrever aquelas coisas todas não, você, bem tranquilo, você vai ver na lei de habeas data que às vezes a negativa não precisa ser o cara dizendo não lhe dou, tá bom? Às vezes é só um prazozinho de 10 a 15 dias que ele fica calado, tá bom? Beleza? Mas por enquanto aqui é só para você reconhecer, não é isso? Venha para cá, vamos lá, ó. Uma coisa de cada vez. Leviosa, tá bom? Dados particulares do que? Do impetrante. Então vai ter essa negativa administrativa. Tá de boa? Top. Bruno, se eu quiser ter acesso a quanto a minha cidade arrecadou de imposto, é um dado da cidade que eu tenho direito a ter acesso. Sim. Se for negado, não vai ser habeas data. Então não tenho direito? Não, você tem direito. Estou dizendo que não vai ser caso de habeas data. Tá de boa massa? É isso. Tem direito ao medicamento. Estou dizendo que não é caso desse medicamento. Tá de boa? Top. Vai ser o resto que é mandado de segurança, provavelmente. Tá bom? Agora, se você quer ter acesso quanto você pagou de imposto daquela cidade e não querem dar para você, aí é habeas data. Só que não é só o acesso. Às vezes você quer corrigir um dado seu. Ou seja, o acesso ou a retificação. E às vezes você não quer nem ter acesso, nem corrigir, você quer botar uma informação a mais. Ou seja, acesso, retificação ou complementação. Eu lembro que uma colega minha passou no concurso público da PRF, tá bom? E foi negado a ela, tá? Pelo um órgão que estava prestando um serviço público chamado CESP, o acesso de onde ela foi reprovada no exame médico. Ela quer ter acesso à minha ficha para mostrar onde eu fui reprovado no exame médico, para quem sabe eu já poder recorrer ele. Não lhe dou essa ficha. Opa, ela queria o quê? Acessar e foi negado. Tem uma negativa? Vou para o juiz o quê? Habeas data. Tá de boa? Top, é isso, tá bom? Aqui para você não vai cair hipótese de habeas data preventivo, não. Vai negar, tá bom? Aí você vai lá e acessa o juiz, direito violado, habeas data. Tá bom? Pegaram aqui? É isso, tá? Presta atenção. Bruno, se eu quiser ter acesso a dado de outra pessoa, apesar de ser um direito meu, não vai ser habeas data. Você vai usar outra ação. Por exemplo, eu tenho direito, caso eu seja preso, de ter acesso, né? Eu não, outras pessoas, um preso tem direito a ter acesso a dados do responsável por sua prisão barra interrogatório. Se não for dado a ele, é habeas data? Não, que o dado não é dele. É o direito dele, mas não é o dado dele. Mandado de segurança, tá bom? Agora eu quero ter acesso à minha ficha criminal. E não foi negado. E foi negado. Habeas data. Eu quero retificar minha ficha criminal. Lá tá homicídio, não, só cometi um furto. Ah, meu Deus. Habeas data. Tá bom? Às vezes eu quero complementar a minha ficha, né? Por exemplo, em um cargo público que eu exerci, tá? Eu queria que botasse lá que eu era bacharel em Direito, que eu ia ganhar uma gratificação. Aí o cara, mas não tem nada aqui dizendo que você é bacharel em Direito. Ó, aqui, ó, a certidão. Complemente aí da minha ficha que eu sou bacharel em Direito. Se você negar, é habeas data. Eu tive acesso à minha ficha, eu não quero corrigir nada, só quero complementar. Tá de boa? Pegaram aqui? É isso. Bruno, mas como vai cair uma questão? Já caiu peça disso? Nunca caiu peça aqui com FGV. Tá bom? Como vai cair em uma questão? Vem pra cá que depois eu vou te dar uma pegadinha, tá bom? Beleza? Leviou. Vamos lá? Aqui, ó. Eita, eu queria botar negrito, né? Para chegar melhor. João, portador de uma doença grave, necessita de tratamento contínuo fornecido pela rede pública de saúde. Contudo, ao tentar agendar seu atendimento, teve o acesso negado sob justificativa que o cadastro mantido no banco de dados do SUS, né, do Sistema Público de Saúde, foi mal, continha uma anotação incorreta, registrando erroneamente que ele havia concluído o tratamento e recebido alta médica. Olha que doideira, pessoal. Veja, diante do erro cadastral que impede o prosseguimento do tratamento, João requereu administrativamente a retificação dos seus dados no registro de órgão público. No entanto, lógico, né? A autoridade responsável deferiu. Opa, João quer o que aí? Ele quer acessar ou retificar? Retificar. Temos a negativa? Temos. Aí vai perguntar, cuidado. É habeas data? Calma. Se perguntar qual direito fundamental foi violado, opa, é saúde, vida. Qual ação cabe? Aí sim temos uma habeas data, tá bom? Olha aqui, ó. Olha.
Isso, qual ação constitucional cabível para assegurar judicialmente a retificação dos dados pessoais de João, constante no registro da entidade pública. Isso. E ó, aqui ó como o meu macete mata. Verifica-se que João teve negado a retificação de seus dados pessoais. Logo, cabe habeas data. Pronto, bota, acabou isso aqui. Beleza? Massa? É isso. Top. Top, top, top. Deixa eu aqui para baixo. Isso. Tá vendo aqui? Perfeito. Tá bom? Massa. Massa. Então você já sabe, tá bom? Bruno, mas quem é a rainha de queda quando se trata de remédio? Temos a ação popular e o mandado de segurança. Tá bom? Beleza? Então vamos ver as duas aqui agora. Tá de boa? Top. Então vem para cá que vai dar certo. E mandado de segurança, pessoal, para a prova não precisa só saber que é direito líquido certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Não, não é só isso, tá bom? Vamos olhar aqui, ó, os incisos 69 e 70. Da onde? Artigo 5º, né? Tudo tá aqui no artigo 5º, tá bom? Beleza? Vem para cá, ó. Vamos olhar aqui, ó. Mandado de segurança. Vai ser um direito violado, né? Direito líquido certo, não é isso? Só que ele é não caso ou não amparado por HC e HD. Então vai ser um direito seu violado, que não vai ser caso nem de habeas corpus, nem de habeas data. Vamos dizer que o poder público está proibindo eu de criar uma associação. E eu sei que lá o artigo 5º diz para mim que eu vou criar uma associação independe de autorização do poder público. Veja, foi um dado meu negado? Não. Foi o meu direito de vir violado ou ameaçado? Não. Mandado de quê? Segurança. Tem tudo para ser mandado de segurança. Mas vai ter que dar outros gatilhos para você, tá bom? Pessoal, o pessoal que é meu aluno, ele ganha uma lista de cada ação e os gatilhos bonitinhos, só para pegar os gatilhos. Esses gatilhos estarão na sua prova, não porque o examinador é bonzinho, porque ele é obrigado a lhe dar esses gatilhos, porque senão vai dar margem para mais de um tipo de ação. Ele não quer isso, ele quer trabalhar pouco, e não quer polêmica, né? Então, vou dar aqui, ó, mostra para você bem rápido. Qualquer coisa, fale comigo no Instagram, @prof.bruno.vasconcelos. @prof.bruno.vasconcelos. Se puder me postar lá, ó, né? Me marcar, meu ganha-pão, me ajuda, tá bom? Beleza? Bota o filtro Paris, que é o que mais me favorece, tá bom? Ó, vou te mostrar aqui como é que funciona. Olha a minha técnica. Olha, pessoal, você vai ganhar aqui os gatilhos, ó. E você dá uma lida nisso todo dia, você vai pegar os principais gatilhos. Mandado de junção que a gente não vai ver hoje, que eu vou querer ver mandado de junção junto com ADO, sabe? É mais didático, você vai saber. Ação civil pública a gente não vai ver hoje, tá bom? A gente vai ver junto com a ação popular, em uma aula específica, a diferença de um para outro, tá bom? Talvez eu até poste aqui, tá bom? Endereçamento, tudo bonitinho aqui, tá bom? Beleza? Top. É isso, tá? Então, galera, você ganha esse modelozinho aí, ó, você já mata tudo, já fica na sua cabeça, tá? Não precisa nem ficar, tem que decorar, não. Me dê 2 semanas que eu já moldo você bonitinho, beleza? Top. Venha para cá, olha. Vamos ver o mandado de segurança? Direito líquido certo, não amparado por HC e HD. Beleza. Vai mais uma vez, não é isso? Poder público. Ó, de novo, ó, poder público. Ele vai fazer um ato ou lei. É isso? Tá bom? E esse poder público vai violar o direito de ou uma pessoa ou uma. Opa! Eu vou fazer um contraste aqui. Ou uma coletividade de pessoas. Tá bom? Beleza? Isso. Então, pode ser um MS individual, porque o direito líquido certo violado é de uma pessoa só, e uma pessoa vai lutar só por ela, ou coletivo. Vai ser um direito líquido certo de uma coletividade, brigado lá, tá bom? E vai ser em uma ação só. Preste atenção. Preste atenção. Se, tirando a ação popular, que a gente vai ver ainda, e um remédio coletivo, quem vai juizar a ação é o titular do direito violado. Tá bom? Beleza, massa? Top. Pega aqui, tá bom?
tirando, é a vítima, tá bom? Tirando a ação popular, tirando um remédio coletivo, quem vai ser o autor é o titular do direito violado. É a vítima. Por exemplo, o MS violou o direito líquido e certo de João, é Adora João, tá bom? Quem vai ser o legitimado? João, que é o titular do direito violado. Se for uma ação coletiva, você vai pegar agora. Ah, vários servidores tiveram o mesmo direito líquido e certo violado. Quem foi a vítima? Os servidores. E quem vai juizar a ação? Não, são os servidores. A Constituição e até a lei também, né, a Lei da Segurança, a 12.016, legitimou algumas pessoas jurídicas que só elas é que têm o poder ou a legitimidade de representar aquela coletividade. Pegou aí, massa, top? É isso, tá bom? Então, ó, Bruno teve direito líquido certo e violado. Como ficaria o cabimento? Verifica-se que Bruno teve direito líquido certo e violado, logo cabe a presente ação ou o mandado de segurança. Perfeito. Se fosse como autor legitimado, isso é o cabimento, né? Cabe a ação, porque o direito líquido certo de Bruno foi o quê? Violado. Beleza. E Bruno, pode ser legitimado? Pode, porque se não é coletivo e não é ação popular, o legitimado é a própria vítima. Bruno tem legitimidade, pois ele é o titular do direito o quê? Violado. Sabe por quê? Preste atenção, isso é um gatilho muito bom. Os remédios MS, HD, eles são subjetivos. Por quê? É para beneficiar ou uma pessoa, que é o individual, ou uma coletividade específica. Pegou aí, massa, top, é isso. Tá bom? Então volta para cá. Ó, 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 ó. Beleza. Top, top, top. Então esse direito líquido e certo foi violado. Logo eu posso ajuizar o Q1 MS, tá bom? Se esse direito líquido e certo não for o caso de habeas corpus e habeas data. Beleza, peguei, tá ótimo, Bruno. Estou muito feliz. Quem pode ajuizar o individual? Qualquer pessoa física e qualquer pessoa jurídica. Pessoa física ou jurídica, desde que ela seja titular do direito o quê? Violado. E aqui, quem pode ajuizar esse MS coletivo? Serão pessoas jurídicas específicas. Só que eu vou te dar uma característica e essa característica do MS vai justificar todas as outras. Vem para cá. Beleza, já peguei o rolê, professor. Me ajuda agora? Olha, primeira coisa que tu vai se ligar, o prazo do MS. Ele é de 120 dias. E esse prazo ele é decadencial. Isso vai te explicar muita coisa. O que é isso, Bruno? Um prazo decadencial? É aquele prazo, mamífero, que ele não vai ser nem interrompido e nem suspenso. Ele vai se embora. Então, tu tem pouco tempo para ajuizar essa ação. Aí que está o rolê. Se é tão pouco tempo para ajuizar essa ação, só 120 dias, isso para a justiça é muito pouco, tá, pessoal? E o prazo é decadencial, ou seja, em nenhum momento ele vai ser suspenso ou interrompido, não é prescricional. Preste atenção agora, ó, 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 ó. A prova, ele exige que a prova já seja pré-constituída. O que é isso? A pessoa que violou o seu direito líquido e certo vai deixar por escrita a violação. Então, vamos lá, impediu eu de criar minha associação. Vai ver a notificação por escrito, uma portaria por escrito, vai ter já um ato mostrando quem foi a pessoa que violou seu direito. A prova já está o quê? Pré-constituída. Já está certo quem foi a pessoa. Ou seja, não vai ser necessário a produção de provas para saber quem violou teu direito. Olha que massa. A massa não vai ter perícia. Por quê? Ele já está com a prova pré-constituída, logo será sem dilação probatória. Pegou o rolê, massa? Olha, a prova é pré-constituída, tá bom? Então, a ação vai ser sem dilação probatória. Outro gatilho bom é sem condenação de honorários sucumbenciais. É isso, tá bom? Beleza. Isso aqui é um sinal, meu Deus. Tá de boa? Top. É isso, tá? Isso aqui é um sinal, isso é Maria. Depois você vê e me conta, tá bom? Fica desse jeito. Tá de boa? Top. Então, veja só, 120 dias, o prazo é decadencial.
Eu tenho pouco tempo para ajuizar. Então, por isso que exige que eu já vá com o documento constituindo, por escrito, a pessoa que violou o direito. Tá bom? Então, é o decreto por escrito do governador, a notificação do secretário, a portaria sei lá, do ministro. Tá de boa? Tá tranquilo? Beleza, Bruno, já tem isso aqui, tá bom? Então, se a questão disser, ou a peça disser assim, a violação foi há 150 dias, já não é MS. Vai exigir dilação probatória, ou seja, produção de provas, já não é MS. Tá de boa? Top. Pessoal, quando você for ver uma peça de MS, presta atenção, tá? Olha sempre o último parágrafo. Por quê? Preste atenção no último parágrafo, porque você vai ficar cansado de ler. Aí vai querer ler o último parágrafo no automático. É lá no último parágrafo, em 90% dos casos, que ele vai apresentar o autor. É João, é Carlos. Preste atenção que o autor é muito importante, vou te dizer agora. Vem para cá. Pessoal, se ligue. Beleza. A ação de MS, o prazo de cadência é 120 dias, prova pré-constituída, sem dilação probatória. Ou seja, não vai ter produção de prova porque tem que ser rápido, tem que ser célere, imediato, tá bom? Bota para cá. Presta atenção, tá? Presta atenção. Se é o direito de uma pessoa, se é uma pessoa que procurou você, lá no último parágrafo, procurou você. Essa uma pessoa pode ser tanto uma pessoa física ou jurídica, tá bom? Ela pode impetrar MS. Se é para uma coletividade, serão pessoas jurídicas específicas. Pessoal, se o autor é uma pessoa física, é nem a pau MS individual, vai ser coletivo. Então já sei, Bruno. Coletivo, basta ser pessoa jurídica. Não, tem que ser pessoa jurídica específica, que a Constituição aqui ó, já atribuiu para eles, tá bom? Beleza? Vem pra cá. Ó. Pode ser. Olha que massa. Pode ser um partido político com representação no Congresso. E tem cuidado aqui, por quê? Às vezes a FGV não fala azul, mas fala cor do céu durante o dia sem nuvens. Qual é a cor? Azul. Como assim, Bruno? Veja só, às vezes ele te dá uma informação que é o mesmo do que está escrito ali. É o sinônimo. Mas é assim, ó, partido político que só elegeu um deputado federal. É a mesma coisa de ter representação no Congresso. Tá de boa massa? É isso, tá bom? Outra aqui, ó, legitimado, vem para cá. Sindicato ou entidade de classe, pode criar assim, tá bom? E nossa querida associação. Essa associação tem que ter 1 ano, pelo menos, de existência, tá bom? E funcionamento. Então presta atenção. Já pegar essa aqui, né? Quem vai ajuizar o MS individual é a vítima. O mesmo cara que teve o direito líquido e certo violado vai ajuizar o individual. Quem vai ajuizar o coletivo? Não são as vítimas. É aquele povo que foi escolhido para representar aquelas vítimas. Como ficaria o cabimento do coletivo? Verifica-se que a coletividade X teve direito líquido e certo violado, logo, cabe o MS coletivo. E quem vai ajuizar a ação? A associação pode ajuizar, pois tem mais de 1 ano. Está em prol dos seus associados. Você vai pegar esse gatilho, tá bom? Se a associação está em prol dos seus associados, ou o sindicato está em prol da sua categoria, tá bom? Beleza? Os servidores, vai ser um coletivo. Pegaram aqui, top. Então, cuidado, 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 cuidado. Tá bom? Pegaram o rolê? Então, vão pegando isso aí. Vamos ver uma pecinha aqui? Vamos lá? Vem pra cá que eu vou te mostrar, vou te dar um contexto, tá? Sei que, para não deixar muito cansativo, tá? E você já vai saber do que se trata. Venha pra cá. Olha, como o prazo é de 120 dias, é rápido, é célere, a prova, a pessoa que fez a merda já tá aqui, por escrito, já tá uma notificação, decreto da governadora, tá bom? Beleza? E vai ser sem dilação probatória, não vai precisar perito de produção de provas, tá bom? Exemplo, vem aqui a governadora e um decreto assinado por ela, ou seja, a prova já está pré-constituída, que foi ela que fez o decreto, o ato, tira o adicional noturno dos servidores.
Só um servidor não gosta disso. Ele vê adicional noturno, não é habeas corpus, não é habeas data, faz 40 dias que teve essa violação, eu vou ajuizar MS individual, tá bom? Por quê? É só para mim. Mas vamos dizer que a associação ou o sindicato daqueles servidores quer fazer uma ação só para representar aquela coletividade. Agora o MS vai ser o quê? Coletivo. No individual, a própria vítima é quem pode ajuizar. No coletivo, a vítima é a coletividade, mas quem pode ajuizar para representar eles são apenas pessoas jurídicas o quê? Específicas. Tá de boa massa? Top. Vem para cá. Veja essa peça aqui, foi da OAB 44, onde uma sociedade empresária, por causa de um ato do poder público, que está se baseando em uma lei, ó, duas coisas aí ao mesmo tempo, tá bom, para você atacar, estava impedindo a sociedade empresária de funcionar. E essa sociedade empresária, veja, o direito da sociedade de poder funcionar. Ela não está representando uma coletividade, é um direito dela. E ela vai procurar você e vai perguntar qual é a ação e vai dar os gatilhos. Vem aqui, vem aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Os dirigentes de Alfa, que é a sociedade, né? Muito preocupados com o teor da notificação. Opa, está notificado, já está, né? A prova pré-constituída. Consequências sobre sua inobservância. Que não seriam meramente patrimoniais decorrente da paralisação das atividades empresarial, já que a estocagem dos radioisótopos, que foi o que ela queria comercializar ou trabalhar, tá bom? Exigiu acompanhamento constante e determinadas medidas de preservação, o que seria posto em risco caso a sede fosse lacrada. Por tal razão, no dia seguinte, opa, já quero ajuizar no dia seguinte. Se é no dia seguinte, está dentro do prazo. Contrataram seus serviços como advogado, solicitaram o ajuizamento da ação constitucional cabível, em que houvesse e que não houvesse a possibilidade de condenação de honorários advocatícios e nem, vou até botar de vermelho aqui, ó, nem instrução que probatória. Ele não quer instrução probatória para que a sociedade empresária fosse desobrigada de atender à notificação. Pessoal, ela, por a sociedade empresária, um ato do poder público, a notificação dele já está constituindo que foi ele, disse que ele não vai poder mais trabalhar. Ele quer sem condenação de honorários, tá bom? E sem, ou vai ver o nome, dilação probatória ou instrução probatória, ou produção de provas. Já está notificado, já está constituído que foi ele, sem dilação probatória, né? E é o direito meu da sociedade trabalhar. Da sociedade. Veja, não está representando trabalhador nenhum, está representando ela. MS individual. Também nem seria coletivo, porque ela nem é legitimada para isso. Só quem pode é o partido político, sindicato, associação, entidade de classe também, né? Beleza? Top. É isso, mamífero. Então, cuidado aí. Beleza? Agora vem para cá. Venha para cá. Imagina se a questão falasse a associação dos empresários do ramo X procurou você para saber qual é a ação, sem dilação probatória ou sem instrução probatória, sem produção de provas, tá bom? Célere, no dia seguinte ou na semana seguinte, ou seja, para dizer que está dentro de 120 dias, tá bom? No dia seguinte da notificação, né, do ato que violou seu direito, não é isso? Para ajuizar a ação constitucional em prol dos seus associados. Então, com certeza, né? Para caber, senão não caberia, ia ter que dizer que essa associação tem mais de um ano, né? Aí seria um coletivo. Tá bom? Pegou aí? Perfeito. Agora cuidado com a pegadinha. Às vezes vai ser um direito sim, não amparado por habeas corpus e habeas data. E não vai ser MS, por exemplo. É. Se a questão disser, ou a peça disser, que ele vai ajuizar uma ação perante o STF, primeiro gatilho, por causa de uma violação de súmula vinculante, vai ser a reclamação para o STF. Cuidado, tá bom? Por exemplo, eu não estou tendo acesso a poder usar um advogado em um processo administrativo. Poder usar advogado é habeas corpus? Não. É habeas data? Não. E tema da segurança, calma. Tendo em vista,
Veja como o gatilho salva, né? E essa lista de gatilho que eu tenho aqui como material, tá bom? Quem está assistindo pela minha plataforma tá aqui embaixo, tá bom? Olha, aí, ó, tendo em vista que eu quero ajuizar diretamente no STF, pois está sendo violado uma súmula vinculante, que aqui no caso é a súmula vinculante 5. Qual é a ação? Aí é reclamação. Tá de boa? Top. Eu nem ia trazer isso aqui, mas só para caso você ache alguma questão assim. Pega esses dois gatilhos, tá bom? Veja, qual é a ação que eu, mero mortal aqui, contra, sei lá, um diretor, vou levar para o STF? Vai ser reclamação. Tá bom, beleza? Top. Para eu, mero mortal, poder levar uma ação para o STF, tem que ser o presidente, tá bom? Tem que ser algo, tá? Com um alto escalão mesmo. Eu ensino isso a vocês bonitinho na oficina de peça, tá bom? Até aqui fica só foi uma dica do tio aqui. Pessoal, às vezes, tá? A vítima não vai ser eu, não vai ser você, não vai ser uma coletividade específica. A vítima vai ser um bem difuso. O que é um bem difuso? É aquele bem que pertence a todos da sociedade. Às vezes a vítima vai ser o quê? O meio ambiente, patrimônio público, histórico, cultural ou a moralidade administrativa. Pegar o rolê massa vai ser um desses três. E aqui, o cara que vai ajuizar, ele tem um status. Lembra que eu falei? Tirando o coletivo e tirando a ação popular, quem vai ajuizar é a vítima. Tá de botop? É isso, tá bom? Então, se a vítima é um meio ambiente, ou seja, não é um bem meu daquela coletividade, é um bem para um número indeterminado de pessoas, tá? Patrimônio histórico-cultural ou moralidade administrativa, pega esse gatilho, vai ser ação popular. Só que para ser ação popular tem outro gatilho. O autor vai conversar com você, tá bom? Vem para cá. Leviosa. Outra coisa que a ação popular, diferente de, por exemplo, de MS, é condenação probatória, né? Por que na ação popular pode ter produção de provas? Porque o prazo é de 5 anos, então dá demais para fazer produção de prova. MS são 120 dias, meu amigo, do conhecimento do ato, tá bom? Beleza? Veja, primeiro gatilho. Para ser ação popular, não é qualquer pessoa, vai ser o cidadão. Quem é o cidadão? É o eleitor. Eleitor. Se tu é eleitor, volta para mim. Se tu é eleitor, é porque tu tá em pleno gozo dos direitos políticos. A de boa massa é isso. Ah, Bruno, achar que ter pleno gozo dos direitos políticos não é só ser eleitor, era votar e ser votado. Não, basta votar, já é eleitor. Tá de boa? Todo mundo que. Olhe, preste atenção. O cara que vota já é eleitor. Mas não quer dizer que ele pode ser votado. Por exemplo, 16 anos já é eleitor, mas não pode ser votado. Por quê? A idade mínima é 18 anos para ser vereador. Tá de boa? Top. Então, é o cara que vota. Então, já vai ter um gatilho aqui. Aqui é impossível ser uma pessoa jurídica. Porque pessoa jurídica não vota. Pegou o rolê massa? É isso. Tá bom? Tá de boa? E também não vai ser estrangeiro, porque no Brasil só quem vota são os brasileiros natos ou naturalizados. Quando a sua prova fala estrangeiro, é aquela pessoa que nem é nata, nem naturalizada. Tá tranquilo? Tá de boa? É isso, tá bom? Beleza? Top. Se ele é estrangeiro e virou brasileiro naturalizado, agora ele é o quê? Agora ele é brasileiro, porra. Tá de boa, massa? É isso. Veja só, ó, peraí. Isso. Vai cá, ó. O que é que vai ter? Vai ter esse verbo aqui, ó. Ou anular. Vai ter um verbo chamado nulidade. Ele quer anular ou a nulidade de um ato que está machucando as vítimas. Quem são as vítimas aqui? É o bem difuso. Ó. É o patrimônio público, ou patrimônio histórico, ou cultural, que é o inciso 73, não é isso? Ou meio ambiente, ou a moralidade administrativa. Como é a sua peça? Depois desse bonitinho, tá? Na minha oficina de peça. Eu dou todo o mapeamento. Em tal parágrafo, ele vai te dar o perigo da demora em 90% dos casos. Em tal parte, já te dá o ativo e o passivo. Tá bom? Mas o último parágrafo, ele é muito importante. Muito importante.
tá bom? Então, para ser ação popular, primeiro, vai ser uma pessoa física. E não é qualquer pessoa física, tem que dizer que ele é eleitor. Ou às vezes, sabe o que diz? Diz que ele é candidato a vereador, ou ele já é vereador. Às vezes ele é candidato a algum cargo desse eletivo, ou já é um cargo desse que ele consegue através de uma eleição. Porque é impossível você ser candidato a um cargo desse eletivo ou possuir um cargo desse eletivo sem ser eleitor, tá bom? Então, às vezes ele fala cor do céu durante o dia sem nuvens, ou às vezes ele fala cor azul, que dá a mesma coisa. De boa, pega essa pegadinha aí, tá bom? Beleza. Uma vez que é uma questão perguntando se uma associação poderia ajuizar a ação popular. Nem a pau, Juvenal. Nem a pau. Nem a pau. Tá bom? Se trouxer uma associação com mais de um ano, e o caso ali for para anular um ato lesivo ao meio ambiente, por exemplo, é um caso de ação popular, provavelmente é uma ação civil pública. Mas vou deixar para dar ação civil pública junto com a ação popular, uma aulinha bem específica. Nem se preocupe, fica mais didático para vocês. Tá bom? Beleza? Isso. Então, veja. Tá de boa aqui? Então, vai ter que ter isso aqui, tá? No último parágrafo, ele te apresenta o autor, pergunta qual a ação e dá mais um gatilho. Tá bom? Lembrando que, ó, MS, ó, pega esse S, ó. É sem dilação, vai ter uma instrução, né? Probatória. O que justifica eles, isso, o prazo. É algo urgente. Urgente, olha, a urgência, ela ganha da burocracia. Então, o MS é uma ação urgente, só tem 120 dias. Então, burocracia e urgência que ganha. Urgência. Então, não vai ter. Não vai, a prova já vai estar construída que foi essa pessoa que fez a merda e não vai ter produção de provas, instrução probatória, beleza? Vamos para cá. Já ação popular e ação civil pública, ação civil pública quem vai ver ainda, é com dilação probatória. Ou instrução. É instrução, né? Minha gente, eu escrevi errado. Me desculpe, tá bom? Beleza? Top. Foi mal, tá bom? Probatória, beleza? Meu professor analfabeto, calma. Você quereu, engole aqui. Tá bom? Beleza? Veja esse caso aqui, ó. Veja esse caso aqui, tá bom? Salvo engano, foi o AB 44. Isso aqui foi 44, foi 40, ou foi 43, meu Deus, 44, tá bom? Veja. Era um município que estava fazendo contratação, ou estava elaborando um contrato que estava dando dano ao patrimônio público e estava gerando uma revolta, beleza? Município, dano ao patrimônio público, gerando uma revolta. O que acontece? Olha o último parágrafo. Olha. Maria, eleitora, residente do município Alfa. Se falou que é eleitora é porque ela é o quê? Cidadão. Escutou o comentário do motorista, de João, e achou um absurdo a atitude do prefeito, que afrontara um referencial de decência e ainda causaria prejuízo aos cofres públicos. Após obter provas de que os parentes do chefe do Poder Executivo efetivamente residiam no local a ser atendido por uma das linhas de ônibus e de que a minuta do contrato de concessão já aprovada prévia à subseção da referida pelo motorista, Maria decide procurá-lo como advogado para ajuizamento da ação constitucional mais apropriada ao caso, considerando a necessidade de instrução probatória. De novo, pessoal, se é com instrução probatória, já não é o quê? MS. Pegou o rolê massa? É isso, tá bom? Rapaz, se vier uma ação popular também, vem me contar aqui, tá bom? Vem pra cá. Opa, beleza? Visando impedir que o contrato administrativo seja celebrado e venha a ser iniciada a prestação de serviço, o que causaria grandes prejuízos ao órgão público, considerando não só as despesas em si, mas como também a reduzida arrecadação do município. Ao final, Maria ainda acrescentou que a ação a ser ajuizada deveria isentá-la de custos judiciais e onde sucumbência, pois sabidamente não está de má fé. Massa, tá bom? Isso aqui eu vou ensinar lá na aula de ação popular e ação civil pública, uma aula bem específica. Mas é isso, a ação popular, já está na cara aqui que é ação popular, né? Eleitora, com dilação probatória, já era, né? Patrimônio público, já era, não é isso? Presta atenção. E ela é de graça
ação popular, ou seja, não tem custos judiciais, salvo comprovada a má-fé. Deixou claro aqui, tá bom? Aqui foi o que? Uma ação popular. Lógico, estou só mostrando para vocês, tá? Agora veja isso aqui. Vamos lá. Olha o que fala isso aqui. Ó. Bem, aqui é um amigo meu, João. João não teve acesso aos seus honorários. E ele tá puto porque tiraram os honorários dele. Isso que é honorário de caráter alimentício. Eu quero ter acesso ao honorário. Não é habeas corpus, não é habeas data. Perfeito, perfeito, perfeito. Só que olha que massa. Olha o que ele fala aqui, ó. Olha. Ao ser certificada a decisão do presidente do Tribunal de Justiça Alfa, João apresentou as irregularidades administrativas cabíveis, usando como argumento caráter alimentício dos honorários, os quais deveriam ser concedidos à sua individualidade. Bruno, honorário, no habeas corpus, na habeas data, ele pode impetrar um IMS individual, calma. Tese que for, inclusive, encampada, por súmula o quê? Vinculante. Pegou aí, massa? É isso, tá bom? E veja, isso aqui é o penúltimo parágrafo. Olha o que fala o último parágrafo. João, passados, olha, 150 dias da publicação. Ou seja, ele já disse que violou súmula vinculante para caber a reclamação e para tirar de tu a possibilidade de um MS, ele já botou que faz 150 dias para tirar lá o prazo 120 dias. Tá de boa? Massa. É isso. Veja essa ação que também aqui, ó. É uma associação que está puta porque direitos dos seus associados estão sendo violados. E olha como ela fala aqui, no último parágrafo. Com base na ameaça de localização, caçado, caso, deixa eu pegar mais fininho aqui. Caso a determinação não fosse atendida, foi deliberada a ser juizado a medida judicial ainda no mês de janeiro, ou seja, aqui a violação foi no mês de janeiro. Ele disse que ia ser ajuizado no mesmo mês que foi violado. Isso é uma forma educada de dizer o quê? Se vai ser ajuizado no mesmo mês que foi violado, porque no contexto ele fala aqui que a violação foi em janeiro e ele quer ajuizar ainda no mês de janeiro, é porque é impossível ajuizar no mesmo mês e ultrapassar 120 dias. Mas veja aqui. Para evitar que viesse a ocorrer, optando pela via de procedimento mais célere, seja, olha que massa, pessoal, incompatível com dilação probatória. Veja que massa. É uma associação com mais de um ano, teve o direito violado no mês de janeiro e vai ajuizar a ação no mesmo mês e é sem dilação probatória. Mas, Bruno, tu já falou aqui que para a associação poder ajuizar, tem que ser em prol da coletividade. Não quer dizer que vai ser. Vai que seja um direito só da associação e não da coletividade que ela representa. Calma. Olha. Toda a questão demonstrada devido documental que beneficiasse exclusivamente isso, os associados da associação. Isso é um caráter, tá bom? Beleza? E aqui, pessoal, cada peça eu boto os gatilhos que foram encontrados, que justificou, e digo qual parágrafo eles estão. Tá bom? Beleza? Aqui é um materialzinho aqui exclusivo. Então, veja só. Associação, com mais de um ano, teve um direito aí violado dos seus associados em janeiro, vai ajuizar uma ação no mesmo mês de janeiro, tem dilação probatória, falou até de forma bonita, né? Incompatível com dilação probatória, para beneficiar os seus o quê? Associados. Pessoal, para uma associação ajuizar um remédio coletivo, não é qualquer coletividade não, é a sua coletividade. Se é um sindicato de motoristas de ônibus, ele não vai ajuizar uma ação para proteger o sindicato dos engenheiros da computação. Já dizia o grande filósofo, ado a ado, cada um no seu quadrado. De boa, top, é isso. Quem estiver assistindo a minha plataforma, tem um áudio aqui, tá bom? Que eu converso com vocês também, resumindo isso aqui tudinho, tá bom? Até que tá de boa para vocês. Ah, Bruno, eu queria ver mandado de junção contigo. Eu vou ver mandado de junção contigo junto com a ADO.
Fica bem bonitinho para tu saber a diferença. Faltou ação civil pública, eu queria ver contigo. Eu vou ver ação civil pública junto com a ação popular quando a gente for confeccionar, tá bom? A peça e fazer questão. Tá de boa? Top. Por enquanto é só aqui. Tamo junto. Até a próxima e fui! Valeu, 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 valeu!